O Santo Graal não é um objeto, mas um eco. Um eco que ressoa através dos séculos, desde as arenas poeirentas da Roma antiga até as abadias sombrias da Inglaterra medieval. Sua lenda nasce não de um facto histórico, mas de um vazio, uma ausência profunda no coração da narrativa cristã. O que aconteceu ao cálice que Jesus usou na última ceia? Esta simples pergunta germinou no solo fértil da fé e da imaginação, transformando-se na busca mais duradoura da história ocidental. Não é apenas a busca por uma relíquia, é a busca pelo divino na terra, pela promessa de imortalidade, pelo perdão dos pecados. É uma história que começa com um momento de intimidade sagrada e termina como um espelho que reflete os desejos mais profundos de cada era que o procurou. As primeiras sementes da lenda foram plantadas não nos evangelhos, mas na literatura. Por volta de 1190, o poeta francês Chrétien de Troyes introduziu o Graal em Perceval ou Le Conte du Graal. No seu poema, não era um cálice, mas um prato ou bandeja que carregava uma hóstia que sustentava magicamente um rei ferido. Era um objeto mágico celta, inserido num contexto cavaleiresco cristão. A transformação em cálice sagrado aconteceu com Robert de Boron, noutro poema, onde o Graal se torna o vaso da última ceia, usado depois por José de Arimateia para recolher o sangue de Cristo na cruz. Foi Boron quem teceu a narrativa da sua jornada para a Bretanha, estabelecendo-o como a relíquia suprema do cristianismo. A literatura, não a escritura, deu à luz o mito como o conhecemos. A lenda encontrou a sua casa perfeita no ciclo arturiano. O rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda representavam o ideal da cavalaria cristã, e a busca pelo Graal tornou-se a sua missão espiritual definitiva. Sir Galahad, o cavaleiro puro e perfeito, destinado a alcançar o que outros não podiam, personificava a ideia de que apenas a pureza absoluta poderia contemplar o divino. Lancelot, o maior mas manchado pelo amor adúltero pela rainha Guinevere, era condenado a apenas vislumbrar o Graal de longe. A busca tornou-se uma alegoria da jornada da alma para a perfeição, um espelho para as aspirações e falhas morais da própria sociedade medieval. O casto Galahad triunfava onde o apaixonado Lancelot falhava. O mito não permaneceu confinado à literatura. Ordens de cavaleiros reais, como os Templários, viram-se envoltas em rumores de que possuíam o segredo do Graal. A sua riqueza, poder e acesso aos locais sagrados em Jerusalém tornaram-nos candidatos perfeitos para guardiões de tal segredo. Quando Filipe IV de França os perseguiu e dissolveu em 1307, as acusações de heresia incluíam a adoração de um ídolo chamado Baphomet. Teóricos posteriores especularam que este Baphomet poderia ser uma corruptela de Maomé, ou uma referência codificada ao Graal. A ideia de que os templários guardavam o Graal, talvez até o tivessem trazido para a Europa, acrescentou uma camada de conspiração e perigo ao mito, ligando-o a uma das ordens mais misteriosas da história. A associação do Graal com a linhagem de Cristo é uma das reviravoltas mais radicais do mito. Popularizada no século XX por livros como O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, e depois ficcionalizada em O Código da Vinci, esta teoria sugere que sangreal, um antigo termo para o Graal, não é sangue real. Sangue real. Esta interpretação propõe que o verdadeiro Graal não é um objeto, mas a linhagem sanguínea de Jesus e Maria Madalena. O cálice, neste contexto, torna-se um símbolo uterino, o recipiente que carregou o sangue de Cristo, o seu Filho. Esta ideia transforma a busca de uma relíquia religiosa numa busca por descendentes vivos, deslocando o divino do celestial para o terreno, do espiritual para o dinástico. É uma heresia profunda que, no entanto, cativa a imaginação moderna. A localização do Graal tem sido atribuída a dezenas de locais por toda a Europa, cada um com a sua própria história convincente.
A Catedral de Valência exibe um cálice de ágata do século I, proclamado como o verdadeiro Graal, e recebeu a bênção do Papa Bento XVI. A Igreja de Montserrat, na Catalunha, afirma tê-lo escondido numa caverna da montanha para protegê-lo dos mouros. Glastonbury, em Inglaterra, capitaliza a sua conexão com José de Arimateia e a ideia de que ele teria fundado a primeira igreja cristã lá, trazendo o Graal consigo. Cada local oferece uma narrativa que mistura história, lenda e turismo, mostrando como o mito é um recurso tanto espiritual como econômico. A busca pelo local físico reflete um desejo profundo de tangibilidade, de tocar o divino. O poder do Graal, seja qual for a sua forma, reside nas suas promessas. Dizem que confere vida eterna, cura todas as feridas, fornece alimento infinito e concede o perdão dos pecados. Estas não são meras habilidades mágicas. São as aspirações mais profundas da humanidade personificadas num objeto. A vida eterna responde ao nosso medo da morte. A cura responde ao nosso sofrimento. O alimento responde à nossa fome. O perdão responde à nossa culpa. O Graal torna-se um talismã contra a condição humana, uma panaceia para todos os nossos medos e falhas. A sua busca é, portanto, a busca pela própria redenção, um atalho para a graça que não exige a árdua jornada da virtude. O Graal também assumiu uma leitura política. Para os monarcas medievais, possuir o Graal seria o derradeiro símbolo do direito divino dos reis, uma prova tangível de que o seu governo era abençoado por Deus. Heinrich Himmler enviou expedições por toda a Europa à sua procura, acreditando que poderia ser uma arma ou uma fonte de poder incalculável. Para os nazis, que procuraram avidamente relíquias ocultas, o Graal representava não apenas poder, mas uma prova da superioridade ariana, uma ligação a uma linhagem sagrada e pura. Esta corrupção do símbolo, de um objeto de devoção para um instrumento de poder racial, mostra a flexibilidade perigosa do mito e como pode ser torcido para servir às ideologias mais sombrias. O fracasso é uma parte intrínseca da busca do Graal. Na lenda arturiana, apenas 3 cavaleiros, Galahad, Percival e Bors, são bem-sucedidos. Todos os outros falham. Esta não é uma falha de coragem ou habilidade, mas uma falha de virtude. A busca revela as falhas de caráter de cada cavaleiro. O Graal, portanto, funciona como um teste moral. A sua busca não é sobre encontrar um objeto, mas sobre se encontrar a si mesmo, sobre confrontar as próprias imperfeições e fraquezas. O verdadeiro Santo Graal não é o prêmio no final da jornada, mas a transformação que a jornada provoca no buscador. É uma alegoria para o crescimento espiritual através da provação. No mundo moderno, o mito do Graal foi secularizado. Ele aparece em filmes de Indiana Jones, em livros de Dan Brown, em videojogos e em séries de televisão. Já não é necessariamente um objeto religioso, pode ser uma fonte de energia, um dispositivo alienígena, um código genético ou simplesmente uma metáfora para um objetivo impossível. Esta adaptação mostra a resiliência do arquétipo. Ainda estamos à procura do nosso Graal, seja ele a cura para o cancro, a fonte da juventude ou a felicidade perfeita. O mito persiste porque fala de uma procura universal, da ideia de que há algo lá fora, algo além do nosso alcance imediato, que pode preencher um vazio ou conceder um poder ultimate. A busca pelo Graal é, em última análise, uma busca por significado. Num mundo que pode parecer caótico e sem sentido, a ideia de que existe um objeto divino, uma relíquia de significado transcendental, é profundamente atraente. Dá um propósito à existência: encontrar. A jornada, com os seus perigos e provações, impõe uma narrativa ordenada sobre o caos da vida. O buscador do Graal não vagueia sem rumo. Segue um caminho, por mais obscuro que seja, em direção a uma verdade ultimate. O mito oferece a promessa de que o universo não é aleatório, que existe um plano e que um objetivo final
por mais difícil, está à espera de ser descoberto. É um antídoto para o niilismo. O paradoxo central do Santo Graal é que a sua verdadeira natureza é a da ausência. Ele é poderoso precisamente porque nunca é encontrado de forma definitiva. Se fosse descoberto, catalogado e colocado num museu, perderia imediatamente o seu poder. A sua magia reside no seu estatuto de objeto sempre perdido, sempre procurado, sempre para lá do próximo horizonte. É a ideia da busca, não a conclusão, que cativa. O Graal é um símbolo do desejo humano itself, um desejo que, por definição, nunca pode ser totalmente satisfeito. Apercebermos-nos disso é compreender que o verdadeiro Graal não é algo a ser possuído, mas um processo a ser vivido. No final, o Santo Graal permanece onde sempre esteve, não numa cave secreta ou numa abadia esquecida, mas na imaginação humana. É um conto que contamos a nós mesmos sobre a nossa própria busca pela transcendência. Cada geração reinventa o Graal à sua própria imagem, projetando nele as suas próprias esperanças, medos e desejos. Ele começa como um cálice, transforma-se num prato, depois numa linhagem e agora talvez num código ou numa teoria científica. A sua forma muda, mas a sua essência permanece a mesma. O mito do Santo Graal é, portanto, um espelho. Quando olhamos para ele, não vemos um objeto perdido de 2000 anos atrás. Vemos o reflexo dos nossos próprios corações e o desejo eterno e inatingível de algo mais. Algo que talvez esteja sempre e apenas um passo além do nosso alcance.